1 Crônicas, capítulo 27. E os filhos de Israel segundo o seu número, a saber, príncipes de famílias, comandantes, centuriões e oficiais dos que serviam ao rei em todos os negócios das divisões que entravam e saíam cada mês em todos os meses do ano, eram em cada divisão 24.000. Sobre a primeira divisão do primeiro mês estava Jazobeão filho de Zabdiel, e havia em sua divisão 24.000. Dos filhos de Pérez foi ele chefe de todos os capitães das companhias do primeiro mês. Sobre a divisão do segundo mês estava Dodai Auita, e Miclote era maior general em sua divisão, na que também havia 24.000. O chefe da terceira divisão para o terceiro mês era Benaia, filho de Joiada sumo sacerdote, e em sua divisão havia 24.000. Este Benaia era valente entre os 30 e sobre os 30, e em sua divisão estava Amizabade seu filho. O quarto chefe para o quarto mês era Azael irmão de Joabe, e depois deles Ebadias seu filho, e em sua divisão havia 24.000. O quinto chefe para o quinto mês era Samute Israelita, e em sua divisão havia 24.000. O sexto para o sexto mês era Ira filho de Ix, de Tecoa, e em sua divisão 24.000. O sétimo para o sétimo mês era Eleis Pelonita, dos filhos de Efraim, e em sua divisão 24.000. O oitavo para o oitavo mês era Sibecai Uzatita, de Zerá, e em sua divisão 24.000. O nono para o nono mês era Abiezer Anatotita, dos Benjamitas, e em sua divisão 24.000. O décimo para o décimo mês era Marai Netofatita, de Zerá, e em sua divisão 24.000. O 11º para o 11º mês era Benaia Piratonita, dos filhos de Efraim, e em sua divisão 24.000. O 12º para o 12º mês era Eldai Netofatita, de Otniel, e em sua divisão 24.000. Assim sobre as tribos de Israel, o chefe dos Rubenitas era Eliezer filho de Zicri, dos Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca, dos Levitas, Asabias filho de Quimuel, dos Aronitas, Sadoc, de Judá, Eliú, um dos irmãos de Davi, dos de Issacar, Onri filho de Micael. Dos de Zebulon, Ismaías filho de Obadias, dos de Naphtali, Jeremote filho de Azriel, dos filhos de Efraim, Oséias filho de Azazias, da meia tribo de Manassés, Joel filho de Pedaías, de a outra meia tribo de Manassés em Gileade, e do filho de Zacarias, dos de Benjamim, Jaziel filho de Abner, e de Dan, Azarel filho de Jeroão. Estes foram os chefes das tribos de Israel. E não tomou Davi o número dos que eram de 20 anos abaixo, porquanto o Senhor havia dito que ele havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe filho de Zerui havia começado a contar, mas não acabou, pois por isto veio a ira sobre Israel, e assim o número não foi posto no registro das crônicas do rei Davi. E Asmavete filho de Adiel tinha cargo dos tesouros do rei, e dos tesouros dos campos, e das cidades, e das aldeias e castelos, Jonatas filho de Uzia, e dos que trabalhavam na lavoura das terras, Esri filho de Quelube, e das vinhas Simei Ramatita, e do fruto das vinhas para as adegas, Zabdia Sifmita, e dos olivais e figueirais que havia nas campinas, Baal Anã Gederita, e dos armazéns do azeite, Juás, das vacas que pastavam em Saron, Citrai Saronita, e das vacas que estavam nos vares, Safate, filho de Adilai, e dos camelôs, Obil Ismaelita, e das asnas, Gedias Meronotita, e das ovelhas, Jaziz Agareno. Todos estes eram superintendentes da riqueza do rei Davi. E Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem prudente e escriba, e Jeiel filho de Aquimone estava com os filhos do rei. E também Aitofel era conselheiro do rei, e Uzai arquita amigo do rei. Depois de Aitofel era Joiada filho de Benaia, e Abiatar. E Joabe era o general do exército do rei.